15 de junho de 1821, Bath, Inglaterra. O festival de verão estava em pleno andor quando Lady Georgiana Pembroke cometeu o erro que mudaria tudo. Na frente de toda a alta sociedade, ela chamou Penelope Hartley de assassina, a filha do médico que supostamente matou 7 pacientes antes de tirar a própria vida. O que ninguém sabia é que naquele exato momento, sob o calor sufocante e a humilhação pública, Penélope estava prestes a colapsar. Seus olhos fechavam involuntariamente, sua mente se desligando como defesa contra o trauma. E foi então que ele apareceu, o duque mais enigmático da Inglaterra, um homem obcecado por tempestades e padrões, um homem que sussurraria, semanas depois, sob uma chuva torrencial: "Não feche os olhos." Esta é a história de como uma acusação falsa revelou um assassino real, de como um homem quebraria todas as regras da sociedade para salvar uma mulher que a própria sociedade havia condenado. E de como, às vezes, a verdade só pode ser vista por aqueles corajosos o suficiente para manter os olhos bem abertos. Se você ama histórias de redenção, justiça e romances improváveis, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. O que você está prestes a ouvir vai lhe prender do início ao fim. A tarde de 15 de junho de 1821 chegou a Bath, carregando o tipo de calor que transforma linho em papel úmido contra a pele. Penelope Hartley sentia o vestido de musselina cinza, o único que ainda tinha, grudar entre as omoplatas enquanto atravessava os jardins do Royal Crescent. Ao redor, o festival de verão explodia em cores que pareciam zombar de sua presença. Barracas listradas em vermelho e dourado, buquês de rosas brancas imensos como nuvens, damas em sedas pastel que flutuavam como borboletas, caras demais para pousar perto dela. Ela não deveria estar ali. Sabia disso com a mesma certeza com que sabia que o céu estava claro demais, tenso demais, como se aguardasse permissão para desabar. Mas a carta de Lady Pembroke havia sido clara. Compareça ao festival ou enfrente consequências legais sobre a propriedade que insiste em ocupar ilegalmente. A casa, a maldita casa que fora do pai, agora contestada por credores que apareciam como corvos após uma batalha. Penélope segurava uma cesta de vime com as 2 mãos, dedos brancos de tanta força. Dentro, embrulhados em panos de algodão que já foram brancos, estavam os instrumentos médicos do pai. O estetoscópio de madeira com incrustações de marfim, as pinças cirúrgicas de prata, o termômetro de mercúrio importado da França. Cada peça representava anos de trabalho honesto, de noites em claro ao lado de camas de doentes, de mãos gentis sobre testas febris. Cada peça, agora, era apenas mais um objeto a ser vendido para pagar dívidas que não eram suas. Um homem gordo com colete de brocado dourado examinou o estetoscópio por não mais que 5 segundos antes de devolvê-lo. Manchado, não serve. Manchado de uso. Manchado de salvar vidas. Penélope engoliu a réplica que queimava na garganta e seguiu em frente. A fonte central dos jardins jorrava água cristalina em arcos perfeitos, criando um som que deveria ser calmante, mas que apenas amplificava o zunido crescente nos ouvidos de Penélope. Ao redor da fonte, um círculo de mulheres conversava com aquele tom musical que a alta sociedade usava para discutir coisas sem importância. Penélope reconheceu algumas. Mrs. Ashford, Lady Beatrice, a jovem Miss Thornton, com seus cachos impossíveis. Todas pararam de falar quando ela se aproximou. O silêncio se espalhou como mancha de tinta em seda. Primeiro as mulheres perto da fonte. Depois, o grupo ao lado da barraca de limonada. Então os cavalheiros que fumavam charutos importados sob a sombra de um carvalho centenário.
Em questão de segundos, 50 pares de olhos estavam fixos nela, e Penélope sentiu o peso familiar começar a pressionar seu peito. Não aqui, não agora. Respirou fundo pelo nariz, tentando contar até 10, como o pai a ensinara. 1, 2, 3... Lá está ela! A voz cortou o ar como vidro quebrando, cristalina, educada, mortal. A filha devotada. Penélope virou-se devagar, embora cada instinto gritasse para correr. Lady Georgiana Pembroke estava a 10 passos de distância, emoldurada pelo sol da tarde, como se posasse para um retrato. Ela usava seda azul celeste que combinava perfeitamente com seus olhos frios e um colar de safiras que custava mais do que a casa de Penélope. Ao lado dela, como damas de companhia em uma corte cruel, estavam Lady Winters, a condessa de Rathmore, e uma mulher que Penélope não reconhecia, mas cuja expressão de deleite antecipado era inconfundível. Lady Georgiana. Penélope forçou a voz a permanecer firme. Que prazer vê-la! Prazer? O sorriso de Georgiana era afiado o suficiente para cortar. Fico me perguntando se minha pobre Emily teria sentido prazer em vê-la antes de você e seu pai a matarem. O mundo inclinou. Penélope sentiu a cesta escorregar ligeiramente em suas mãos suadas. Ao redor, mais pessoas se aproximavam, atraídas pelo cheiro de escândalo como moscas para carne podre. Não. Ela piscou com força, tentando manter o foco. 5, 6, 7... Meu pai nunca... Começou ela, mas Georgiana avançou 2 passos. Seu pai prescreveu o remédio que parou o coração da minha Emily. A voz de Georgiana subiu, performática, projetada para a audiência crescente. Ela tinha apenas 7 anos. 7. Ela confiava nele. Todas nós confiávamos. E o que ele fez? Deu-lhe veneno disfarçado de cura. As bordas da visão de Penélope começaram a escurecer. Ela conhecia os sinais. A pressão no peito se espalhando para os ombros, a sensação de que o ar havia se tornado espesso demais para respirar. As pálpebras ficando pesadas, tão pesadas, como se alguém tivesse amarrado pesos nelas. Não. Não feche. Não agora. Meu pai era um bom médico, ela conseguiu dizer, embora sua própria voz soasse distante. Ele nunca, jamais faria mal a uma criança. Um bom médico? Georgiana riu, e o som foi ecoado por algumas das mulheres ao redor. Um bom médico que não conseguia distinguir Beladona de Camomila, que estava bêbado demais para ler suas próprias prescrições, que matou 7 pessoas, 7, antes de finalmente ter a decência de tirar a própria vida. 8. 9. Penélope não conseguiu chegar ao 10. Suas pernas começaram a tremer. A cesta balançou perigosamente em suas mãos. E você, Georgiana continuou, agora a apenas 5 passos de distância, herdou tudo, não foi? Muito conveniente. Seu pai mata metade da aldeia, se enforca de culpa, e você fica com a casa, os instrumentos, até mesmo as economias dele. Diga-me, querida, você o ajudou com as mortes? Misturava os venenos enquanto ele preparava as doses? Isso é mentira. As palavras saíram mais altas do que Penélope pretendia, quebrando no final. Algumas pessoas recuaram, mas Georgiana apenas sorriu mais amplamente. É mesmo? Então por que seu pai deixou aquela carta, aquela confissão patética sobre não conseguir viver com o que havia feito? A carta, a maldita carta que Penélope nunca vira, mas que todos afirmavam existir. A carta que supostamente provava a culpa do pai, embora nunca tivesse sido mostrada a ela, nunca apresentada em qualquer investigação oficial. Apenas palavras sussurradas nos corredores, verdades transformadas em lenda. Penélope tentou respirar, mas o ar não chegava direito aos pulmões. Suas pálpebras estavam fechando sozinhas agora, o corpo decidindo por ela que era melhor não ver, não estar presente, não testemunhar a própria destruição.
Lutou contra isso, forçando os olhos a permanecerem abertos, mas a escuridão nas bordas avançava como maré. Foi quando Georgiana arrancou o estetoscópio da cesta. O movimento foi tão rápido que Penélope mal registrou. Um segundo, o instrumento estava seguro no pano. No seguinte, Georgiana o segurava no ar como evidência em um julgamento. Este instrumento matou minha Emily. Sua voz agora era de raiva genuína, não apenas performance. Este pedaço de madeira e metal encostou no peito dela enquanto seu pai fingia saber o que estava fazendo. E então ela morreu. 3 dias depois, convulsões, sangramento pelos olhos, agonia pura. As lágrimas desceram pelo rosto de Georgiana e Penélope percebeu com horror crescente que parte da dor era real. Esta mulher realmente acreditava, realmente culpava, realmente sofria. Eu sinto muito, Penélope sussurrou, embora soubesse que seria inútil. Eu sinto muito pela morte de Emily, mas meu pai não ouso. Georgiana girou e, em um movimento dramático que fez a multidão ofegar coletivamente, arremessou o estetoscópio na fonte. A água explodiu em respingos. O instrumento afundou lentamente, girando, refletindo a luz do sol, em flashes que pareciam acusações silenciosas. Penélope olhou fixamente para a água, vendo o estetoscópio descer. A última peça do pai. A única coisa que ele segurava quando ela o encontrou naquela manhã terrível, 3 anos atrás, pendurado na viga do consultório. Ele havia segurado aquilo mesmo na morte, como se fosse um talismã, uma prova de algo que ninguém mais acreditava. E agora estava no fundo de uma fonte, afogado em água ornamental, enquanto a elite de Bath assistia e aplaudia. Os olhos de Penélope fecharam. Não conseguiu impedir. O corpo simplesmente desistiu, desligando a visão como se puxasse uma cortina. Ela ainda estava em pé, ainda consciente, mas cega, vulnerável, exposta. Podia ouvir os murmúrios, o riso abafado, o sussurro de "está tendo um ataque", e teatral como o pai. Ia cair. Sabia disso. Em 3, talvez 4 segundos, suas pernas cederiam completamente e ela desabaria ali mesmo, na grama perfeitamente aparada, enquanto todos observavam. Mais uma Hartley destruída em público. Mais uma vergonha para ser comentada em salões de chá por semanas. Então uma voz masculina cortou o caos. "Perdoe-me, Lady Georgiana, mas receio que a senhora esteja bloqueando minha leitura barométrica." A voz era aristocrática, profundamente educada, e tinha um tom de diversão genuína sob a polidez. Penélope forçou os olhos a abrirem, um esforço monumental que fez cada músculo do rosto tremer. Através da visão embaçada, viu uma figura alta se posicionando entre ela e Georgiana. O homem era esguio, vestido de preto impecável, com cabelos escuros que o vento da tarde desarrumava constantemente. Ele segurava um sextante no meio de um festival de verão, e o apontava para o céu acima da cabeça de Georgiana como se ela fosse um obstáculo em um experimento científico. "Sua Graça." A voz de Georgiana mudou instantaneamente, a raiva dando lugar à confusão cortês. "Eu não sabia que o senhor estaria presente. Não sabia que precisava de sua permissão para observar formações de cumulonimbus, Lady Georgiana." Ele inclinou a cabeça, ainda olhando para o céu. Há um padrão particularmente fascinante se desenvolvendo. Frentes frias colidindo com massas de ar quente. A pressão está mudando. Consegue sentir? Alguém na multidão riu nervosamente. Georgiana abriu e fechou a boca como um peixe. "Talvez Sua Graça não tenha ouvido o que eu estava dizendo." Ela tentou, recuperando a compostura. "Esta mulher..." "Oh, eu ouvi." Ele finalmente baixou o sextante e olhou para Georgiana. Seus olhos eram de um âmbar profundo e intenso, e a maneira como a estudavam era clínica, quase predatória. Algo sobre belladonna e camomila.
Fascinante que a senhora saiba tanto sobre substâncias tóxicas, dado que a maioria das damas da sociedade não reconheceria nenhuma das duas, mesmo se fossem servidas no chá. Faz-me perguntar onde a senhora adquiriu conhecimento tão especializado. O silêncio que caiu sobre os jardins foi absoluto. Alguém havia acabado de implicar que Lady Georgiana Pembroke, viúva respeitada e anfitriã de alguns dos eventos mais exclusivos de Bath, sabia demais sobre venenos. O rosto de Georgiana ficou escarlate. Como o senhor ousa sugerir? Não sugeri nada. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Simplesmente observei. Observação é uma especialidade minha, veja bem. Por exemplo, observo que a senhora ainda está bloqueando minha linha de visão. Observo que esta conversa está impedindo Miss Hartley de desfrutar da excelente limonada de Lady Pembroke. E observo, curiosamente, que sua sobrinha, que Deus tenha a alma dela em descanso, foi tratada por pelo menos 3 médicos diferentes antes de sua morte. Não apenas pelo Dr. Hartley. Tudo bastante observável, se alguém se der ao trabalho de olhar. Ele se virou então, descartando Georgiana completamente, como se ela fosse uma estátua sem interesse, e ofereceu o braço a Penélope. Miss Hartley, gostaria de caminhar comigo? Acredito que há um ponto de observação melhor perto do terraço leste. E, francamente, esta multidão está gerando tanto calor corporal que está afetando minhas leituras de temperatura. Penélope olhou para o braço estendido. Suas mãos ainda tremiam, os olhos ainda queimavam do esforço de mantê-los abertos. Mas havia algo no rosto daquele homem, uma certeza tranquila, uma completa indiferença à opinião alheia, que a fez querer confiar. Ela colocou a mão enluvada no braço dele, sentindo através da seda a solidez reconfortante de músculo e osso. Seria uma honra, Sua Graça. Eles caminharam juntos, através da multidão silenciosa. Penélope não olhou para trás, mas podia sentir os olhos queimando em suas costas. Podia ouvir os sussurros começando. O Duque de Ravensworth defendeu ela? Ele a tocou. Isso vai ser o escândalo da temporada. Quando estavam longe o suficiente da fonte, fora do alcance dos ouvidos mais curiosos, Penélope ousou falar. O senhor não precisava fazer aquilo. Fazer o quê? Ele soava genuinamente confuso. Intervir, me defender, arriscar sua reputação se associando a... Eu não defendi a senhorita. Ele pareceu considerar isso. Defendi minha capacidade de observar padrões climáticos em paz. A senhorita simplesmente estava na proximidade. Além disso, ele olhou para ela pela primeira vez desde que haviam começado a andar. Lady Georgiana é tediosa. E eu gosto de tornar pessoas tediosas desconfortáveis. É um dos meus poucos prazeres. Apesar de tudo, da humilhação, do medo, do tremor ainda presente em suas mãos, Penélope quase riu. O senhor é muito gentil. Não sou gentil de forma alguma. Sou egoísta e facilmente entediado. Eles alcançaram o terraço, e ele soltou o braço dela imediatamente, voltando sua atenção para o céu. Olhe ali, vê como as bordas estão escurecendo? Teremos chuva antes do pôr do sol. Chuva pesada, eu suspeito. Penélope seguiu o olhar dele. As nuvens estavam de fato mudando, seus picos brancos se transformando em cinza nas extremidades. O senhor consegue saber isso apenas olhando? Consegue-se saber muito apenas olhando, se alguém presta atenção. Ele puxou um pequeno caderno de couro do bolso do casaco e fez uma anotação. A maioria das pessoas não presta atenção. Está ocupada demais, se preocupando com quem usou o quê em qual baile, quem foi vista falando com quem. É uma forma exaustiva de viver. E o senhor se preocupa com nuvens, entre outras coisas. Ele olhou para ela novamente, e desta vez sua expressão era mais séria.
A senhorita estava prestes a desmaiar lá atrás, ou algo assim. Não foi uma pergunta. Penélope sentiu a garganta apertar. Eu tenho episódios quando fico sobrecarregada. Que tipo de episódios? Ninguém nunca havia perguntado tão diretamente. A maioria das pessoas fingia não notar ou sussurrava sobre histeria e fraqueza feminina pelas suas costas. Meus olhos fecham. Não consigo evitar. É como se minha mente decidisse que prefere não ver o que está acontecendo e simplesmente se recusa. Ele considerou isso, ainda olhando para ela com aquela mesma atenção analítica que havia dado às nuvens. Interessante. A maioria das pessoas acharia isso perturbador, mas eu acho que o corpo humano é notavelmente inteligente. Se sua mente acredita que fechar os olhos vai protegê-la, então está fazendo exatamente o que deveria. Mecanismo de sobrevivência. Penélope o encarou. Em 3 anos de sociedade, descartando seus episódios como teatralidade ou loucura, ninguém jamais os havia chamado de inteligentes. Entretanto, ele continuou, isso a deixa bastante vulnerável quando pessoas como Lady Georgiana estão gritando com a senhorita em jardins. Já considerou simplesmente acertar as pessoas que a perturbam? Acho mais efetivo do que desmaiar. Desta vez, ela riu de verdade, embora saísse trêmulo. Não acho que damas devam acertar pessoas. Damas não devem fazer muitas coisas. No entanto, aqui estamos. Ele ofereceu o braço novamente. Venha, a chuva vai começar em breve. E a senhorita parece precisar de algum lugar tranquilo para se recuperar, antes de ter que enfrentar aquela turba novamente. Ela deveria recusar. Deveria agradecê-lo educadamente, fazer suas desculpas e nunca mais vê-lo. Aproximar-se de um duque, especialmente um tão excêntrico quanto este, quando ela era uma pária social marcada por escândalo, era pedir por mais dor. Mas enquanto o trovão distante ribombava sobre Bath, prometendo a tempestade que ele havia previsto, Penelope Hartley colocou sua mão no braço de Octavius Ravensworth, Duque de Ravensworth, e caminhou em direção ao desconhecido. Atrás deles, na fonte, o estetoscópio de seu pai descansava no fundo, coberto por pétalas de rosas que haviam caído da decoração. À frente, o céu escurecia, e os primeiros pingos de chuva começavam a cair. 3 dias após o festival, Penélope recebeu uma carta. Não veio pelos correios normais. Um mensageiro de libré impecável bateu à porta do cottage às 7 da manhã, entregou o envelope lacrado com cera preta e partiu antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. O selo era um corvo em voo, asas abertas sobre uma tempestade estilizada. O brasão dos Ravensworth. Penélope quebrou a cera com dedos trêmulos e leu. Miss Hartley, a senhorita mencionou ter conhecimento detalhado dos casos tratados por seu pai. Preciso dessa informação. Amanhã, às 2 horas, uma carruagem a buscará. Traga todos os registros médicos que possuir. Ravensworth. Nenhum, por favor. Nenhuma explicação. Apenas uma ordem educada disfarçada de convite. Penélope deveria queimar a carta. Deveria fingir que nunca a recebeu. Um duque solteiro convocando uma mulher solteira à sua propriedade, sem acompanhante, sem propósito social declarado. Era o tipo de escândalo que arruinaria o que restava de sua reputação. Mas então, seus olhos caíram sobre a pilha de cadernos de couro marrom empilhados no canto do consultório do pai. 21 volumes. Cada um preenchido com a caligrafia meticulosa de Dr. James Hartley. Nomes, sintomas, tratamentos, tudo que ele havia tentado salvar, tudo que ele havia falhado em proteger, tudo que ele havia morrido tentando provar. Às 2 horas do dia seguinte, Penélope estava esperando na porta com uma mala contendo todos os 21 cadernos. Ravensworth Manor erguia-se contra o céu cinzento como uma acusação de pedra.
Não era a maior propriedade que Penélope já vira, mas era certamente a mais estranha. A fachada georgiana tradicional estava coberta de instrumentos, barômetros de mercúrio, termômetros gigantes, até mesmo o que parecia ser um anemômetro girando freneticamente no telhado. O jardim frontal fora transformado em uma espécie de estação meteorológica, com postes marcando direções de vento e placas medindo precipitação. O mordomo que a recebeu, um homem idoso com a expressão de quem havia visto tudo e nada mais o surpreendia, nem piscou diante da ausência de acompanhante. Miss Hartley, sua graça à espera na biblioteca, por aqui. A biblioteca ocupava 2 andares e parecia ter sido bombardeada por um furacão de papel. Mapas cobriam cada superfície disponível. Não mapas de territórios, mas mapas climáticos, com linhas coloridas traçando tempestades, frentes frias, padrões de vento. Pilhas de livros formavam torres precárias sobre mesas, cadeiras, até mesmo no chão. E no centro do caos organizado, debruçado sobre uma mesa coberta de diagramas, estava Octavius Ravensworth. Ele não usava casaco. As mangas da camisa estavam enroladas até os cotovelos, revelando antebraços manchados de tinta. Os cabelos estavam ainda mais desarrumados que no festival, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidamente. Quando a porta se fechou atrás de Penélope, ele ergueu os olhos e por um momento pareceu genuinamente surpreso de vê-la. Ah, a senhorita veio. O senhor me convocou, Penélope disse secamente. Convoquei? Ele franziu a testa. Foi rude da minha parte. Peço desculpas. Quando estou focado em um padrão, esqueço das convenções sociais. Trouxe os registros? Penélope ergueu a mala. Todos os 21 volumes. A expressão dele mudou, algo entre fome intelectual e satisfação predatória. Excelente. Por favor, coloque-os ali. Ele apontou para a única mesa vazia na sala. E então, preciso que me conte cada morte, cada sintoma, cada detalhe que se lembrar. Por quê? A pergunta saiu mais afiada do que Penélope pretendia. Por que o senhor se importa com isso? Octavius a estudou por um longo momento. Então, lentamente, cruzou a sala até uma pequena mesa lateral. Pegou uma moldura de prata e a trouxe para Penélope. A pintura mostrava 2 garotos idênticos, não mais que 19 anos, ambos com cabelos escuros e olhos âmbar. Um deles sorria abertamente para o artista. O outro, Penélope reconheceu Octavius pelo olhar sério, já analítico mesmo na juventude. Olhava ligeiramente para o lado, como se algo fora da moldura tivesse capturado sua atenção. Meu irmão, Félix, Octavius disse calmamente. Morreu há 12 anos. Febre súbita, parada cardíaca, nenhum sinal prévio. 3 médicos diferentes, todos perplexos. O melhor que puderam oferecer foi complicações inexplicáveis. Penélope olhou para a pintura, para o rosto do irmão morto que sorria com a despreocupação de quem não sabia que tinha apenas mais 6 meses de vida. Sinto muito, ela sussurrou. Não quero sua pena, quero sua informação. Ele colocou a moldura de volta com cuidado excessivo, porque quando Lady Georgiana descreveu as mortes atribuídas a seu pai, febre, convulsões, parada cardíaca súbita, eram sintomas idênticos aos de Félix. E estatisticamente, Miss Hartley, que 7 pessoas não relacionadas morram da mesma doença inexplicável em 3 anos, todas tratadas pelo mesmo médico, todos após receberem medicação prescrita, Ele pausou, procurando a palavra certa. Implausível. Implausível como? Implausível como se houvesse uma variável externa. Um padrão que não está sendo visto porque todos estão olhando para o lugar errado. Penélope sentiu algo se mover no peito. Não esperança, ainda não, mas algo próximo disso. O senhor acha que meu pai foi culpado por algo que não fez? Acho que os dados não sustentam a narrativa. E eu detesto quando os dados não sustentam a narrativa.
Ele gesticulou para a mesa. Então, vamos descobrir qual é a variável que estamos perdendo. Eles trabalharam por 6 horas seguidas. Penélope abriu cada caderno, leu cada entrada em voz alta. Octavius fazia anotações frenéticas, criando linhas do tempo, mapeando conexões. Sua caligrafia era quase ilegível, mas a mente por trás dela era afiada como bisturi. Vítima 1, ele murmurou, transcrevendo em um grande papel. Thomas Wicklow, 42 anos, ferreiro. Tratado por seu pai em janeiro de 1818 para tosse persistente. Prescrito xarope de alcaçuz. Morreu 3 dias depois de uma febre súbita. Vítima 2. À medida que a lista crescia, um padrão começou a emergir. Não no trabalho do Dr. Hartley, mas no que acontecia depois. Espere! Penélope interrompeu quando chegaram à 5ª vítima. Meu pai anotou aqui que prescreveu tintura de valeriana para Mrs. Ashwood, mas ela morreu de sintomas de intoxicação por dedaleira. Digitalina. Octavius ergueu os olhos, alerta. Seu pai prescreveu valeriana, mas ela morreu de digitalina. A senhorita tem certeza? Penélope pegou o caderno e releu a entrada. Aqui. Prescrevi tintura de valeriana, 15 gotas 3 vezes ao dia. Dei a receita a Mrs. Ashwood e a instruí a buscar na Botica Crow. E então, 4 dias depois, chamado urgentemente à casa dos Ashwood, Mrs. encontrada em estado de extrema agitação, pulso irregular, visão turva, sintomas consistentes com envenenamento por digitalina. Não consigo entender como... Botica Crow, Octavius disse lentamente, onde os pacientes buscavam a medicação. Penélope virou as páginas rapidamente, verificando cada caso. Todos eles, cada prescrição foi aviada na Botica Crow. O silêncio que caiu sobre a biblioteca foi denso. Otávio se levantou, começou a andar de um lado para o outro. 1, 2, 3 passos, virar, repetir. Penélope reconheceu o padrão de alguém processando informação. Josiah Crow, ela disse, lembrando-se. O boticário, homem corpulento, sempre cheirando a lavanda. Meu pai mencionou ele algumas vezes. Dizia que Crow estava experimentando com... Oh, Deus! Com o quê? Penélope correu até o último caderno, aquele que o pai mantinha nos meses antes de morrer. Suas mãos tremiam enquanto virava páginas procurando. E então encontrou. Aqui, 2 semanas antes da morte do meu pai. Confrontei Josiah sobre as inconsistências nas formulações. Ele negou categoricamente qualquer alteração. Mas eu sei. Eu sei. As mortes seguem um padrão, sempre após medicação da botica, sempre sintomas que não correspondem à prescrição original. Ele está adulterando os remédios. Mas por quê? E como provar quando ele destrói as evidências? Octavius parou de andar. Seu pai sabia. Ele sabia e ninguém acreditou nele. A voz de Penélope quebrou. Ele tentou avisar, tentou provar. E eles o chamaram de louco, de bêbado, de incompetente. E então ele... Ela não conseguiu terminar a frase. A imagem veio nítida e cruel como sempre vinha. A porta do consultório aberta, o corpo pendurado da viga, o estetoscópio ainda agarrado em uma mão morta. A carta rabiscada deixada sobre a mesa. Perdoe-me, não consegui salvá-los. Todos presumiram que era uma confissão. Mas e se fosse outra coisa? E se fosse um pedido de desculpas por ter falado e não ter sido acreditado? Miss Hartley. A voz de Octavius era gentil, mais gentil do que ela já havia ouvido. Respire. Ela percebeu que estava hiperventilando. A sala estava girando nas bordas. Suas pálpebras começaram a ficar pesadas. Não, ela ofegou. Não agora, não quando estamos tão perto. Sente-se. Ele a guiou para uma cadeira, firme, mas não forçando. Cabeça entre os joelhos, respire comigo. 4 segundos inspirando, 4 segundos expirando.
Penélope obedeceu, focando na voz dele, grave, calma, contando um ritmo constante. Lentamente o mundo parou de girar. Melhor, ela acenou com a cabeça, ainda sem confiar na voz. Bom. Ele puxou uma cadeira e sentou na frente dela, não tocando, mas próximo o suficiente para que ela sentisse a presença sólida dele. Agora ouça, precisamos de mais do que suspeitas, precisamos de provas, e eu tenho uma teoria sobre onde encontrá-las. Penélope ergueu os olhos. Onde? Felix também foi paciente de Crow. As palavras saíram tensas. Ele estava comprando algo. Um tônico viril, ele chamava. Tinha vergonha de falar sobre, então foi ao boticário secretamente. 2 dias depois, estava delirando com febre. 3 dias depois, estava morto. O senhor acha que Crow o usou como teste? Acho que Crow está usando todos como testes. Octavio se levantou, começou a andar novamente. Pense. Um boticário com acesso a toda a elite de Bath. Pessoas vaidosas, desesperadas para parecerem jovens, saudáveis, viris, dispostas a pagar fortunas por poções milagrosas. E então há os pobres, pacientes de médicos rurais como seu pai, sem recursos para questionar, sem voz social para reclamar. O campo de teste perfeito. Para quê? Para o que quer que ele esteja tentando criar. Elixires da juventude, curas milagrosas, não importa. O que importa é que ele precisa de cobaias, e quando as cobaias morrem, ele precisa de alguém para culpar. Penélope sentiu a náusea subir. Médicos como meu pai. Exatamente. Prescrições legítimas, adulteradas na botica, mortes atribuídas a erro médico. Perfeito! Ele parou, olhou para ela diretamente. Seu pai descobriu, confrontou Crow, e Crow o silenciou. A carta, Penélope sussurrou, pode ter sido forjada, ou escrita sob coação, ou... Ele hesitou. Seu pai pode não ter se matado de forma alguma. O ar saiu dos pulmões de Penélope de uma vez. Assassinato. Ele estava sugerindo assassinato disfarçado de suicídio. Um som alto os fez pular. Algo havia batido na janela. Penélope virou-se e viu um corvo pousado no parapeito, olhando fixamente para dentro. E preso à sua pata, um pequeno pedaço de papel. Octavius abriu a janela, pegou a mensagem, recompensou o corvo com um pedaço de pão que apareceu misteriosamente do bolso. O pássaro voou. Ele leu o papel e sua expressão escureceu. O que é? Uma de minhas fontes, em Bath. Ele amassou o papel. Josiah Crow está planejando participar do baile de máscaras daqui a 2 dias. Estará fora a noite toda. Sua botica estará vazia. Penélope entendeu imediatamente. O senhor quer invadir. Quero encontrar provas. Seu pai suspeitava de adulteração. Se Crow mantém registros de experimentos, e homens como ele sempre mantêm, por ego científico, estarão lá. E se formos pegos? Então precisamos não ser pegos. Ele a estudou. A senhorita confia em mim? Era a primeira vez que ele perguntava sobre confiança, não sobre lógica ou dados ou padrões. E Penélope percebeu com surpreendente clareza que sim, confiava. Este homem estranho que falava com corvos e obsessivamente registrava padrões de tempestades havia acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Havia visto dados onde outros viam apenas escândalo. Havia chamado a condição dela de inteligente quando o mundo a chamava de louca. Confio, ela disse. Octavio sorriu, um sorriso real desta vez, que alcançou os olhos e os fez brilhar como âmbar ao sol. Então prepare-se para quebrar algumas regras, Miss Hartley, porque daqui a 2 dias vamos encontrar a verdade que matou seu pai. E quando encontrarmos, vamos fazer todo o inferno de Bath vir abaixo. Trovões ribombaram ao longe. Através da janela, Penélope viu nuvens escuras se acumulando no horizonte.
Uma tempestade se aproximava. Octavius estava certo, como sempre estava sobre o clima. Mas desta vez, Penélope pensou. Talvez a tempestade fosse exatamente o que eles precisavam. A noite do baile de máscaras chegou envolta em névoa. Bath inteira parecia ter se rendido à fantasia. Carruagens decoradas com lanternas coloridas enchiam as ruas, máscaras elaboradas brilhavam sob a luz de velas, e o som de música e risos vazava de todos os salões iluminados. Penélope e Octavius não estavam em nenhum deles. Eles estavam agachados em um beco estreito a 3 ruas da Botica Crow, vestidos como servos. Penélope usava um vestido simples de lã marrom e uma touca que escondia completamente seus cabelos. Octavius havia trocado seus trajes impecáveis por calças de trabalho e um casaco remendado. Na escuridão, pareciam apenas mais 2 trabalhadores invisíveis na noite. "Está tremendo", Octavius observou. "Está frio", Penélope respondeu, embora ambos soubessem que não era só isso. "Medo? Terror absoluto." Ela tentou sorrir, mas não funcionou. "E se houver guardas? E se Crow voltar cedo? E se encontrarmos exatamente o que precisamos e finalmente provarmos que seu pai era inocente?" Ele a encarou na penumbra. "Medo é racional, mas deixá-lo paralisá-la não é." Trovões ribombaram ao longe. A tempestade que vinha se formando há 2 dias finalmente estava próxima. Penélope sentiu as primeiras gotas de chuva tocarem seu rosto. "Pronta?" Octavius perguntou. Ela respirou fundo. "Pronta." A Botica Crow ficava em uma rua lateral respeitável, com vitrine de vidro polido, exibindo frascos elegantes de líquidos coloridos. Durante o dia, parecia o estabelecimento de um comerciante próspero. À noite, com as janelas escuras e a chuva começando a cair mais forte, parecia algo mais sinistro. Octavius trabalhou na fechadura da porta dos fundos com ferramentas que produziu do bolso. "Onde o senhor aprendeu isso?" Penélope sussurrou. "Livros", ele respondeu, e algo na porta clicou. Livros surpreendentemente detalhados, se souber onde procurar. O interior da botica cheirava a lavanda tão forte que Penélope sentiu náusea. Era o tipo de perfume que tentava mascarar algo, não sujeira comum, mas algo químico, medicinal, errado. Prateleiras altas continham centenas de frascos rotulados em caligrafia elaborada. Elixir restaurador da juventude, tônico viril do cavaleiro, poção da eterna beleza. Charlatanismo caro, Octavius murmurou, examinando os rótulos. "Mas não é isso que procuramos. Um homem como Crow não manteria registros reais onde clientes poderiam vê-los." Eles se moveram mais para dentro. A chuva agora tamborilava forte contra as janelas, abafando qualquer som que faziam. Penélope tentou não pensar no que aconteceria se fossem descobertos. Uma mulher solteira, sozinha com um homem solteiro, invadindo uma propriedade privada no meio da noite, não havia explicação que salvasse sua reputação. Não que sobrasse muito para salvar. Ali. Octavius apontou para uma porta nos fundos, quase escondida atrás de uma cortina pesada. A porta levava a uma escadaria estreita que descia para um porão. O cheiro de lavanda foi substituído por algo pior. Produtos químicos fortes, metal, e embaixo de tudo, um odor adocicado e enjoativo que Penélope reconheceu de seus dias ajudando o pai. Decomposição orgânica. "Talvez devêssemos..." ela começou, mas Octavius já estava descendo. O porão era um laboratório. Bancadas cobertas de equipamentos de destilação, queimadores de álcool ainda mornos, fileiras e fileiras de frascos contendo líquidos, pós, até mesmo o que pareciam ser tecidos preservados. E no centro de tudo, uma mesa grande coberta de cadernos. Octavius foi direto para eles, abriu o primeiro e mesmo na luz fraca da lanterna que trouxera, Penélope viu sua expressão mudar. "É isso", ele disse, voz tensa.
Deus do céu, é isso! Penélope olhou por cima do ombro dele e sentiu o estômago revirar. A página estava dividida em colunas: nome do sujeito, idade, condição social, substância administrada, dosagem, resultado. Sujeito 47. Ela leu em voz alta, voz tremendo. EP, 7 anos, sobrinha de Lady G. Dosagem de digitalina triplicada em formulação de tintura calmante prescrita por Dr. H. Resultado: parada cardíaca em 36 horas. Sintomas iniciais mascarados como febre. A família atribuiu a doença súbita. Sucesso. Penélope sentiu as lágrimas queimarem. A sobrinha Emily de 7 Pembroke. anos de Georgiana, não morta por incompetência médica, mas assassinada deliberadamente em um experimento. Aqui, Octavius disse, virando páginas rapidamente. Sujeito 23, FR, 19 anos, filho do Dandy R. Combinação experimental de arsênico e beladona em tônico viril solicitado. Resultado: alucinações severas seguidas de colapso sistêmico total. Morte em 72 horas. A família atribuiu a excesso de bebida e comportamento dissoluto. Médicos perplexos. Sucesso exemplar. Félix, o irmão de Octavius, envenenado porque teve a vergonha de buscar um tônico para um problema íntimo, morto como experimento. Octavio segurava o caderno com tanta força que seus dedos estavam brancos. Há mais, ele disse em voz áspera. Dezenas. Não são 7 vítimas, Penélope. São 43. O ar saiu dos pulmões dela. 43 pessoas. Experimentadas, torturadas, mortas. E sempre, sempre, um médico inocente levando a culpa. Precisamos levar isso, Penélope disse. Agora, precisamos ir ao magistrado, mostrar. Foi quando ouviram vozes acima. Ambos congelaram. Passos no chão de madeira da botica. 2 vozes, uma masculina, grave, que só podia ser Crow, e uma feminina, aguda, familiar, Lady Georgiana Pembroke. Você prometeu que ninguém descobriria. Veio a voz dela, abafada pela distância, mas clara o suficiente. Você jurou que o médico levaria toda a culpa. E levou, Crow respondeu soando irritado. Hartley está morto, a filha dele é uma pária. Quem vai acreditar nela? E o Duque? Ele está fazendo perguntas específicas sobre as mortes, sobre as prescrições. Houve uma pausa. Então Crow riu, um som sem humor. Duques também têm acidentes, minha cara lady, especialmente aqueles que gostam de cavalgar sob tempestades. Penélope sentiu o sangue gelar. Eles estavam planejando matar Octavius. Ela olhou para ele e viu que ele tinha ouvido também. Sua expressão estava completamente calma. Calma demais. A calma perigosa de alguém processando fúria em estratégia. Ela conhece os tratamentos de beleza, Georgiana continuou. Se isso vier à tona, se alguém descobrir que eu sabia que você estava experimentando, você nunca soube dos detalhes, apenas se beneficiou dos resultados. A voz de Crow estava mais perto agora. Ele estava descendo a escada. Meus elixires fizeram maravilhas por sua pele, não fizeram? E custaram apenas alguns pobres sem importância. Uma troca justa. Penélope olhou freneticamente ao redor. O porão tinha apenas uma saída, a escada pela qual Crow estava descendo. Não havia janelas, nenhum lugar para se esconder adequadamente. Eles estavam presos. Octavius pegou o caderno e outro que estava aberto na mesa, enfiou-os dentro do casaco. Então virou para Penélope e a puxou para trás, de uma prateleira alta, posicionando seus corpos na sombra mais profunda. Estava tão próximo que ela podia sentir o calor dele, ouvir seu coração batendo contra as costelas. A luz de uma vela apareceu na escada. Crow entrou no porão, seguido por Georgiana. Ele era exatamente como Penélope lembrava. Corpulento, cara redonda e gentil, mãos impecavelmente limpas. O tipo de homem em quem você confiaria naturalmente.
Monstros, ela pensou amargamente, deveriam parecer monstros. Quanto tempo até que possa produzir outro lote do creme? Georgiana perguntou, olhando nervosamente ao redor. 2 semanas, mas o preço aumentou. Preciso compensar os riscos aumentados. Riscos que você criou sendo descuidado. Descuidado? Crow se virou para ela e, pela primeira vez, sua máscara de gentileza escorregou. Eu transformei sua pele de velha em porcelana. Fiz o impossível. E tudo que peço em troca é sua cooperação silenciosa e pagamento apropriado. Georgiana recuou, parecendo pela primeira vez perceber que estava sozinha em um porão com um assassino em série. Eu preciso ir. O baile... Vá então. Mas lembre-se, Lady Georgiana, estamos presos um ao outro agora. Se eu cair, você cai comigo. Ela saiu rapidamente, passos ecoando pela escada. Crow ficou caminhando entre suas bancadas de trabalho, verificando frascos, fazendo ajustes. Penélope sentiu o corpo de Octavius tenso ao lado dela. Eles não podiam se mover, não podiam respirar alto. Tudo o que podiam fazer era esperar. Mas então Penélope sentiu a familiar pressão no peito, o aperto nos pulmões. Não, não agora, não quando precisava estar alerta. Mas o medo era grande demais, a tensão insuportável. Suas pálpebras começaram a ficar pesadas. Octavius percebeu. Claro que percebeu. Ele sempre percebia. Sua mão encontrou a dela na escuridão, dedos entrelaçando, apertando. Então ele se inclinou tão perto que seus lábios quase tocaram a orelha dela e sussurrou, tão baixo que era menos que um som, mais que uma vibração. Não feche os olhos, eu preciso que você veja isso. Veja o homem que matou seu pai e testemunhe o que vamos fazer a seguir. As palavras foram como âncora jogada em mar agitado. Penélope segurou nelas, forçou seus olhos a permanecerem abertos, forçou sua mente a permanecer presente. Respirou devagar, contando como ele a ensinara. 4 dentro. 4 fora. O episódio não passou completamente, mas ela o manteve na borda, controlado. Crow finalmente apagou a vela e subiu a escada. A porta no topo fechou. Silêncio. Octavius não se moveu por longos 30 segundos, esperando, garantindo. Então soltou a mão de Penélope e saiu da sombra. Vamos. Eles subiram a escada, atravessaram a botica, estavam a 3 metros da porta dos fundos quando ela se abriu violentamente. Crow estava lá, segurando uma pistola. Seu rosto gentil estava transformado em máscara de fúria. Eu sabia. Ouvi algo, sabia que tinha ouvido. Octavius empurrou Penélope atrás dele em um movimento fluido. Senhor Crow, que encontro inesperado. O Duque ladrão. Crow cuspiu. E a filhinha do médico, que tocante. Roubando juntos, sendo criminosos juntos. Nós não roubamos nada, Octavius disse calmamente. Simplesmente recuperamos evidências de seus crimes. 43 assassinatos pelo meu cálculo. Impressionante, de uma forma horrível. O cano da pistola não vacilou. Ninguém vai acreditar em vocês. Eu sou um comerciante respeitado. Você é um duque excêntrico que todos sabem ser meio louco. E ela... Ele olhou para Penélope com desdém. É nada. Filha de um suicida, acusada de cumplicidade. Quem vocês acham que a sociedade vai acreditar? Vai acreditar em evidência, Penélope disse, encontrando sua voz. Vai acreditar nos cadernos que você tão cuidadosamente manteve. Por ego, imagino. Cientistas sempre precisam documentar suas descobertas, não é? Mesmo cientistas monstruosos. Crow ficou vermelho. Cadernos que você roubou, inadmissíveis em qualquer tribunal. Mas não inadmissíveis na corte da opinião pública, Octavius disse. E eu me pergunto, Sr. Crow, como Lady Georgiana reagiria sabendo que suas conversas sobre compensar riscos e cooperação silenciosa foram ouvidas por testemunhas. Foi um blefe. Não tinham testemunhas além deles mesmos, mas funcionou.
Crow hesitou, incerteza cruzando seu rosto. Naquele segundo de distração, Octavius se moveu. Não era um lutador, era estudioso, observador, mas tinha um dom para calcular ângulos e física. Ele girou, pegou um frasco pesado da prateleira mais próxima e o arremessou. Não na cabeça de Crow, no braço que segurava a arma. O vidro explodiu contra o pulso dele. Crow gritou. A pistola disparou, o estampido ensurdecedor no espaço fechado, mas a bala se enterrou na parede. A arma caiu no chão. Penélope não pensou, agiu. Chutou a pistola para longe, para debaixo de uma prateleira onde Crow não poderia alcançá-la facilmente. Octavius estava sobre ele em segundos. Para um homem que passava dias inteiros olhando nuvens, ele era surpreendentemente eficaz em imobilizar um assassino contra o chão. Ajoelhou nas costas de Crow, torceu o braço dele em um ângulo que fez o homem uivar. Meu irmão tinha 19 anos, Octavius disse, voz baixa e letal. Ele era gentil. Ele confiou em você. E você o usou como cobaia e registrou sua agonia como sucesso exemplar. Eu estava fazendo ciência, Crow gritou. Progresso exige sacrifício. Não quando o sacrificado não escolheu participar. Octavius pressionou mais forte. Você é um assassino e vai ser tratado como tal. A porta da frente explodiu aberta. Guardas municipais entraram correndo atraídos pelo disparo, e atrás deles, para absoluto choque de Penélope, veio o magistrado de Bath, Lord Kensington. Sua graça, ele disse, olhando a cena com sobrancelhas erguidas. Recebi sua mensagem que haveria atividade criminal neste estabelecimento esta noite. Octavius sorriu levemente. Pontual como sempre, Lord Kensington. Encontrará evidência de 43 assassinatos no porão, documentados meticulosamente pelo próprio criminoso. Também evidência de cumplicidade de certos membros da sociedade que financiaram suas atividades. Enquanto os guardas prendiam Crow, que ainda gritava sobre progresso científico e sacrifícios necessários, Penélope se aproximou de Octavius. O senhor planejou isso, ela sussurrou. A mensagem ao magistrado. Sabia que precisaríamos de autoridade oficial presente. Suspeite que poderíamos precisar, sim. E se não tivéssemos encontrado evidência? Então teria sido uma noite desperdiçada. Mas eu tinha 64% de certeza de que encontraríamos. Ele olhou para ela. Você não fechou os olhos. O senhor me pediu para não fechar. E você confiou em mim. A chuva havia se transformado em tempestade total. Através da porta aberta, Penélope podia ver relâmpagos rasgando o céu, água caindo em torrentes. Octavius ofereceu seu braço. Devemos voltar. Há muito trabalho pela frente, julgamentos, testemunhos, restauração de reputações. Mas Penélope não se moveu. Em vez disso, fez algo completamente imprudente. Ficou na ponta dos pés e o beijou. Ele ficou rígido de surpresa por meio segundo. Então, derreteu, braços vindo ao redor dela, puxando-a mais perto. O beijo tinha gosto de chuva e vingança e promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Octavius começou. Quebrar regras, Penélope terminou. O senhor disse que faríamos isso. Ele riu, um som genuíno, maravilhado. Eu disse mesmo. Saíram juntos para a tempestade, deixando para trás o laboratório de horrores e o homem que havia destruído tantas vidas. Atrás deles, guardas carregavam caixas de evidências que condenariam não apenas Crow, mas toda a rede de cumplicidade que o protegera. À frente estava a parte difícil, fazer a sociedade acreditar, enfrentar o escândalo de seu relacionamento, limpar o nome do Dr. Hartley publicamente. Mas enquanto a chuva os encharcava e o trovão ribombava, Penélope percebeu que não estava com medo. Pela primeira vez em 3 anos, seus olhos estavam completamente abertos.
3 semanas depois, Beth estava irreconhecível. Não fisicamente. Os mesmos edifícios georgianos ainda ladeavam as ruas. A mesma água termal ainda fluía nas casas de banho. Mas o ar havia mudado. Carregava o peso de segredos expostos, de ilusões despedaçadas, de uma sociedade forçada a confrontar sua própria cumplicidade. O julgamento de Josiah Crowe começou em uma manhã de julho sufocantemente quente. A sala do tribunal estava lotada além da capacidade. Nobres comerciantes, criados, todos comprimidos em bancos de madeira, famintos pelo espetáculo de um monstro sendo desmascarado. Penélope sentou na primeira fila, com Octavius ao seu lado. Ela usava preto, luto pelo pai, finalmente permitido agora que todos sabiam a verdade. As mãos estavam dobradas no colo, mas Octavius podia ver os dedos entrelaçados com força, os nós brancos. Respire, ele murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Estou respirando. Está hiperventilando. 4 dentro, 4 fora. Ela obedeceu e ele sentiu a tensão nos ombros dela diminuir marginalmente. 3 semanas juntos haviam criado uma linguagem própria entre eles. Pequenos gestos, respirações sincronizadas, o conhecimento de quando tocar e quando dar espaço. A sociedade estava escandalizada, é claro. Um duque e uma mulher manchada por escândalo, passando horas juntos, sem acompanhante, investigando crimes, sendo vistos em público sem qualquer pretensão de decoro apropriado. As línguas afiadas de Beth tinham muito a dizer sobre isso. Octavius não se importava. Padrões sociais sempre lhe pareceram arbitrários de qualquer forma. O juiz bateu o martelo. Ordem. Convoco este tribunal à ordem. O promotor levantou-se. Um homem magro chamado Sir Edmund Thorne, conhecido por sua precisão brutal. Milord, a coroa apresenta evidências de 43 assassinatos premeditados cometidos pelo acusado, Sr. Josiah Crowe, ao longo de 12 anos. Temos documentação meticulosa das próprias mãos do acusado, detalhando cada experimento, cada vítima, cada morte. Ele ergueu os cadernos recuperados do porão. A sala explodiu em murmúrios. Além disso, Sir Edmund continuou quando o silêncio retornou. Temos testemunho de cumplicidade de membros da alta sociedade que financiaram as atividades do acusado através da compra de elixires criados a partir dessas mesmas experiências letais. Todas as cabeças se viraram para onde Lady Georgiana Pembroke sentava, pálida como cera, no fundo da sala. Ela não estava sob acusação criminal. Não havia provas de que soubesse da extensão completa dos crimes de Crowe. Mas socialmente estava arruinada. 3 dias após a prisão de Crowe, todas as suas amigas haviam cancelado compromissos. 1 semana depois, ela fora expulsa de 2 clubes sociais. Agora, sentada sozinha, enquanto toda Bath a observava com desdém, parecia ter envelhecido 1 década. Penélope sentiu uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas talvez compreensão. Georgiana havia perdido uma criança e, em desespero, acreditara na mentira mais conveniente. Não desculpava sua crueldade, mas a explicava. A acusação chama sua primeira testemunha. Sir Edmund disse. Miss Penelope Hartley. Penélope levantou-se. Suas pernas tremiam, mas ela as forçou a mover. Caminhou até a frente, colocou a mão sobre a Bíblia, jurou dizer a verdade. Então olhou para a sala lotada, todas aquelas faces que a haviam condenado, sussurrado sobre ela, chamado seu pai de assassino. Miss Hartley, Sir Edmund começou gentilmente, pode nos contar sobre os registros de seu pai? E ela contou. Cada caso, cada prescrição cuidadosamente anotada, cada morte que quebrou o coração de seu pai um pouco mais. Quando chegou à entrada sobre Emily Pembroke, sua voz vacilou. Meu pai escreveu,
A pequena Emily faleceu hoje. Sua mãe está destruída. Não consigo entender o que deu errado. Prescrevi apenas tintura de valeriana, dosagem conservadora, mas os sintomas, digitalina. Como pode ser digitalina quando prescrevi valeriana? Josiah diz que não houve erro no aviamento, mas algo está profundamente errado, algo que não consigo ver. Ela olhou diretamente para Georgiana. Meu pai chorou pela morte de Emily, Lady Georgiana. Chorou como se fosse sua própria filha e passou os últimos meses de sua vida tentando entender por que ela morreu. Não por incompetência, mas porque ele se importava demais para aceitar uma resposta fácil. Georgiana baixou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Penélope testemunhou por 2 horas. Quando finalmente terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Sir Edmund dispensou-a com um aceno de cabeça respeitoso. Ela voltou para seu assento e Octavius pegou sua mão discretamente, apertou uma vez. Viu você. Acreditei em você. Estou aqui. O julgamento durou 4 dias. Testemunha após testemunha. A governanta do Dr. Hartley, senhora. Wickham, que testemunhou ter visto Crowe visitando a casa na noite da morte do médico. Ouvi vozes elevadas, ela disse, voz firme apesar da idade. O doutor dizendo, não vou ficar quieto sobre isso. E o Sr. Crowe respondendo, então você não me deixa escolha. Na manhã seguinte, encontramos o doutor morto. Famílias de outras vítimas. Um pai que perdeu 2 filhos. Uma viúva cujo marido morreu após buscar tratamento para a gota. Cada história adicionava peso à montanha de evidências. Crowe não expressou remorso. Mesmo quando confrontado com os nomes das crianças mortas, permaneceu arrogante. Eu estava avançando a ciência médica, ele insistiu. Descobertas exigem experimentação. Sem meus métodos, nunca teríamos desenvolvido tratamentos eficazes. Seus tratamentos mataram 43 pessoas, o juiz disse friamente. Sacrifícios necessários. O júri deliberou por apenas 3 horas, culpado em todas as acusações. A sentença foi pronunciada na manhã seguinte. Morte por enforcamento. Crowe finalmente pareceu compreender. Sua face arrogante desmoronou. Ele tentou falar, implorar, mas os guardas o levaram embora. Seus gritos ecoaram pelo corredor, cada vez mais fracos. Penélope não sentiu satisfação. Apenas vazio cansado. Justiça fora feita, mas não trazia ninguém de volta. Não desfazia anos de dor. Uma semana após a sentença, Beth ergueu um memorial. Em uma pequena praça próxima à antiga casa do Dr. Hartley, uma placa de bronze foi instalada. Dr. James Hartley, 1771-1818. Médico, pai, mártir da verdade. Assassinado por Josiah Crowe, ao tentar expor crimes contra a humanidade. Ele viu quando outros não viram. Ele falou quando outros silenciaram. Que sua memória nos lembre, a verdade exige coragem. Penélope ficou diante da placa por longo tempo. Octavius permaneceu ao lado dela, não falando, apenas presente. Finalmente, ela colocou flores ao pé do memorial, lavanda, ironicamente. Mas transformada em símbolo de lembrança, não de mascaramento. Ele teria gostado disso, ela disse suavemente, não por ser homenageado, mas porque finalmente alguém acreditou. Você acreditou. Sempre acreditou. Mas não conseguia provar sozinha. Ela olhou para ele. Obrigada por ver o padrão, por se importar o suficiente para procurar. Eu tinha razões egoístas. Félix tinha razões humanas, dor, raiva, necessidade de respostas. Ela pegou a mão dele. Isso não é egoísmo, é amor. Eles se casaram em agosto no jardim de Ravensworth Manor. Não houve grande baile, não houve espetáculo social, apenas amigos próximos, a senhora Wickham chorando feliz e, surpreendentemente, Lady Georgiana. Ela havia escrito a Penélope semanas antes.
Não espero perdão. Não mereço, mas precisa saber. Emily amaria o que você fez. Ela era uma criança gentil que acreditava que a verdade importava. Você honrou a memória dela mais do que eu jamais consegui. Obrigada. Penélope a convidou para o casamento. Não por perdão completo. Feridas assim levavam tempo. Mas como reconhecimento de que ambas haviam perdido, ambas sofreram e talvez pudessem começar a carregar isso juntas, em vez de contra uma a outra. Georgiana veio, sentou no fundo, e quando Penélope passou, sussurrou: "Seja feliz, por favor." A cerimônia foi simples. Penélope usava o vestido da mãe, alterado para caber. Otávios, verdadeiro à sua natureza, esqueceu a gravata, alegando que restringia a respiração adequada. Os votos eram tradicionais, mas quando chegou a hora de trocar anéis, Otávios acrescentou algo. "Prometo ser seu padrão constante em meio ao caos." Penélope sorriu através das lágrimas felizes. "Prometo manter meus olhos abertos para cada tempestade que enfrentarmos juntos." Quando o oficiante os declarou marido e mulher, trovões ribombaram ao longe. É claro que ribombaram. Octávios havia previsto tempestade para as 4 da tarde, pontual como sempre. 2 anos passaram. Penélope abriu uma clínica em Bath, a primeira operada por uma médica licenciada em Somerset. A batalha pelo licenciamento fora árdua, mas com o testemunho de Georgiana sobre sua competência e a influência de Octávios na alta sociedade, ela conseguiu. Agora atendia todos, ricos, pobres, sem distinção. Os cadernos do pai ocupavam lugar de honra em seu consultório, suas observações informando seu trabalho. Octávios publicou 2 artigos sobre correlações entre padrões climáticos e surtos de doenças, coautorados com Penélope. A comunidade médica estava começando a levar o trabalho a sério. Eles tinham uma filha agora, Emily Hartley Ravensworth, 1 ano de idade, com olhos âmbar do pai e determinação teimosa da mãe. O nome havia sido escolha de Penélope, uma forma de transformar tragédia em memória amorosa. Não é esquecer o que aconteceu, ela explicou a Octávios quando sugeriu. É quebrar o ciclo, dar ao nome dela um novo significado. Vida em vez de morte, esperança em vez de vingança. Em uma tarde de outono, eles estavam no jardim observando uma tempestade se aproximar. Emily no colo de Penélope, Octávios ao lado, todos 3 observando as nuvens escuras se acumularem. "Essa vai ser espetacular", Octávios disse com satisfação profissional. Cumulonimbus com desenvolvimento vertical excepcional. Velocidade do vento estimada em 40 km/h. Emily gargalhou, alcançando o céu com mãozinhas rechonchudas. "Ela vai ser como você", Penélope disse, obcecada por clima e completamente inapropriada nos momentos. "Excelente! O mundo precisa de mais entusiastas inapropriados de meteorologia." A chuva começou. Primeiro gotas esparsas, depois torrencial. Penélope esperava que corressem para dentro, mas Octávios apenas estendeu a mão livre. "Dança comigo? Na chuva? Com um bebê?" "Especialmente na chuva. Especialmente com nosso bebê." Então eles dançaram, os 3, girando lentamente, enquanto a tempestade caía ao redor. Emily ria deliciada. Penélope sentiu lágrimas misturarem-se com a chuva em seu rosto. Mas eram lágrimas felizes. "No que está pensando?" Octávios perguntou. "Que sou impossível, imprevisivelmente feliz." Ela olhou para ele. "Obrigada por me encontrar naquele jardim, por me defender, por me ensinar que era seguro ficar presente. Obrigado por deixar." Ele beijou sua têmpora. "Obrigado por escolher ficar comigo." A tempestade passou eventualmente, como todas passam. Deixou o jardim limpo e renovado, gotas de água brilhando em cada folha como diamantes.
Emily havia adormecido no ombro de Penélope, respiração suave e confiante. Penélope pensou em seu pai, sobre a culpa que ele carregou sozinho até que o destruiu, sobre as 7 crianças, não, 43 pessoas, que morreram porque alguém escolheu ambição sobre compaixão, sobre todo o caminho escuro que a levou até este momento de paz molhada e perfeita. A dor não havia desaparecido, a perda não se desfez, mas ela aprendeu a carregar diferente, não sozinha, mas compartilhada, não se escondendo do peso, mas deixando o amor torná-lo suportável. Aprendeu a manter os olhos abertos, a ficar presente, a escolher conexão sobre segurança, e isso lhe deu tudo. Obrigado por permanecer até o final desta jornada através das tempestades de Beth, tanto literais quanto metafóricas. A história de Penélope e Octavius nos lembra que a cura não acontece fechando os olhos para a dor, mas mantendo-os abertos, testemunhando a verdade, por mais difícil que seja, acompanhados por alguém que nos ama exatamente como somos. Se você deseja mais histórias de amor que desafiam escândalos, de verdades enterradas que vêm à luz e de pessoas imperfeitas escolhendo a coragem em vez da comodidade, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Todos os dias trago um novo segredo dos salões históricos, romances proibidos, vinganças elegantes e reviravoltas que vão deixar você sem fôlego. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes, a maior coragem é simplesmente manter os olhos abertos